8 de abril de 1941. Exatamente às 2 horas e 35 minutos da tarde, uma aeronave massiva percorreu a pista da instalação de testes da Nakajima, nos arredores de Tóquio. O avião era enorme, com mais de 30 metros de comprimento e uma envergadura de quase 43 metros. 4 motores rugiram enquanto ele subia no ar úmido do Japão, uma visão de poder e promessa. Na beira da pista, engenheiros da Marinha Imperial Japonesa observavam, seus rostos tensos de expectativa. Eles haviam dedicado 18 meses de suas vidas construindo este bombardeiro. Gastaram US$ 950 mil, uma fortuna, comprando o avião comercial americano no qual ele foi baseado. Eles chegaram a forjar um acidente aéreo para esconder o que realmente estavam fazendo. E agora, finalmente, sua criação estava no ar. O piloto empurrou as manetes para a frente, mas a resposta não veio como o esperado. A aeronave subia lentamente, muito lentamente. Os motores lutavam contra o peso esmagador, um som de esforço que beirava o desespero. Os controles pareciam pesados, lentos, quase inúteis. Algo estava terrivelmente errado. Era uma sensação que crescia a cada segundo, a percepção de que algo sempre esteve errado com este projeto. Os japoneses haviam roubado a tecnologia americana, feito engenharia reversa do avião comercial mais avançado do mundo e o transformaram no que esperavam ser uma arma estratégica. Em vez disso, eles construíram um dos piores bombardeiros pesados da história da aviação. Esta é a história de espionagem, engano, arrogância de engenharia e a perigosa suposição de que copiar o trabalho de outra pessoa é o mesmo que entendê-lo. Como um projeto tão ambicioso, nascido da tecnologia mais avançada do planeta, se transformou em um fracasso tão espetacular? A resposta para esse mistério não começa nos campos de batalha da guerra, mas na era de ouro da aviação. O ano era 1935. A aviação comercial estava transformando os Estados Unidos a uma velocidade vertiginosa. As companhias aéreas expandiam suas rotas, os passageiros confiavam cada vez mais nas viagens aéreas, e os fabricantes de aeronaves travavam uma competição feroz para dominar os céus. A Douglas Aircraft Company tinha acabado de lançar o DC-3, uma aeronave destinada a se tornar a mais bem-sucedida de sua era. Mas na vanguarda da tecnologia, o sucesso de hoje é a relíquia de amanhã. Mesmo antes de o DC-3 entrar em serviço, as mentes mais ambiciosas da indústria já sonhavam mais alto. William Patterson, o visionário presidente da United Airlines, abordou a Douglas não com um pedido, mas com um desafio. Ele queria uma aeronave que fizesse o DC-3 parecer um brinquedo antigo. Patterson imaginou um gigante de 4 motores capaz de cruzar todo o continente americano sem uma única parada para reabastecer. Uma máquina que levaria seus passageiros em cabines pressurizadas, voando alto acima do mau tempo, com o conforto do ar condicionado. A proposta era mais do que audaciosa, era quase ficção científica. Nenhuma companhia aérea no mundo jamais havia operado um avião terrestre de 4 motores para serviço de passageiros. A tecnologia que Patterson descrevia mal existia, existindo mais em teoria do que na prática. O risco era colossal, mas a recompensa era o domínio da aviação por uma geração inteira. Vendo a magnitude do desafio, a Douglas hesitou, mas a visão de Patterson era contagiante. Logo, a American Airlines, a Eastern Airlines, a Pan American Airways e a Transcontinental and Western Air se juntaram à United. Juntas, elas criaram um fundo de US$ 500 mil para financiar o projeto de avião comercial mais ambicioso já tentado. O desafio de engenharia era de uma escala assustadora. A Douglas reuniu sua melhor equipe, liderada por Arthur Raymond, o mesmo gênio por trás do DC-3. Eles se depararam com um labirinto de problemas nunca antes resolvidos. Como construir uma asa forte o suficiente para suportar o peso e a vibração de 4 grandes motores, mas leve o suficiente para voar de forma eficiente? Como projetar um trem de pouso capaz de suportar o impacto de uma aeronave com mais de 27 mil quilos? As perguntas se acumulavam, cada uma mais complexa que a anterior. Como pressurizar uma cabine em alta altitude sem criar um estresse estrutural que levasse à fadiga do metal e a uma falha catastrófica? Como fornecer energia suficiente para todos os sistemas sem sobrecarregar o avião? Durante 2 anos, a equipe de Raymond trabalhou incansavelmente. Eles produziram 8.100 desenhos,
conduziram 866 testes em túnel de vento e usaram 1.300.000 rebites para montar o protótipo. O esforço total foi medido em 500.000 horas de trabalho humano, um investimento sem precedentes. Depois de um esforço que levou a engenharia ao seu limite, o que emergiu da fábrica da Douglas estava pronto para redefinir o céu. E não se parecia com nada que o mundo já tinha visto. O que emergiu da fábrica da Douglas foi uma maravilha da inovação, chamada simplesmente de DC-4. Era uma visão do futuro materializada em metal. Foi a primeira grande aeronave com trem de pouso triciclo, uma roda no nariz e duas principais sob as asas. Essa mudança, que hoje parece padrão, foi revolucionária. Significava que o avião ficava nivelado no solo. Imagine a experiência da época. Para embarcar em um avião, os passageiros tinham que subir por um corredor inclinado, como se estivessem escalando uma pequena colina. O trem de pouso triciclo eliminou isso. O embarque de passageiros e o carregamento de carga tornaram-se mais fáceis, e o manuseio em solo mais seguro e previsível. Era a modernidade em ação. A asa era maciça, com uma envergadura de mais de 42 metros, projetada para gerar a sustentação necessária para erguer aquela imensa estrutura, mas talvez a característica mais distintiva e engenhosa fosse a cauda. Em vez do único e grande estabilizador vertical que todos esperavam, o DC-4 tinha 3. Essa configuração incomum não era um capricho estético, mas uma solução brilhante para um problema extremamente prático. A aeronave era tão grande que uma cauda convencional a tornaria alta demais para caber nos hangares existentes por todo o país. A cauda tripla era um compromisso de engenharia ditado pela realidade econômica, uma prova de que a maior inovação muitas vezes nasce da maior restrição. No interior, o DC-4 foi projetado para um nível de luxo que os passageiros comerciais nunca haviam experimentado. As cadeiras pareciam móveis de verdade, não os bancos utilitários de aeronaves anteriores. O convés de voo era igualmente avançado, com controles assistidos por energia. Sem essa ajuda, a força física necessária para mover as superfícies de controle de um avião daquele tamanho seria tão grande que os pilotos não conseguiriam manter a precisão durante a aterrissagem ou manobras. A cauda tripla foi uma solução genial para um problema prático. Qual foi a solução de engenharia mais inteligente que você já viu? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Suas ideias mostram que vocês fazem parte de um grupo seleto que entende a verdadeira engenhosidade. E é por isso que apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar esta jornada. Para pilotar esta máquina revolucionária, era preciso uma lenda. E eles a tinham. No comando do primeiro voo estava Carl Cover, piloto-chefe de testes da Douglas e um dos aviadores mais respeitados da América. Ele havia pilotado os primeiros voos do DC-1, do DC-2 e do DC-3. Ele literalmente pilotou o nascimento da aviação comercial moderna com as próprias mãos. Em 7 de junho de 1938, em Cloverfield, Califórnia, Carl Cover avançou as manetes. Os 4 motores Twin Hornet ganharam vida com um rugido que prometia mudar o mundo. Aquele era o momento da verdade. Mas ninguém ali, nem em terra nem no ar, poderia imaginar que o sucesso daquele voo histórico plantaria a semente de um dos enganos mais audaciosos da história militar. O primeiro voo de 45 minutos foi um sucesso. Carl Cover pousou a gigantesca aeronave e relatou que ela se comportava razoavelmente bem, embora houvesse características que exigiriam mais investigação. Os testes continuaram e, em 1939, algo verdadeiramente notável aconteceu, um momento que conectou o futuro da aviação com seu humilde começo. A aeronave estava em Dayton, Ohio, a cidade natal dos irmãos Wright. Um passageiro muito especial embarcou para um voo sobre a cidade, o próprio Orville Wright, então com 67 anos. Pense nisso por um momento. 36 anos antes, ele e seu irmão fizeram o primeiro voo motorizado da história. Uma jornada que durou 12 segundos e cobriu 36 metros. E, agora, o homem que inventou o avião estava sentado confortavelmente na cabine de um gigante de 4 motores que podia levar 42 passageiros através de um continente. Foi uma ponte através das gerações do progresso da aviação. Um momento de puro triunfo.
Mas o que acontece quando a mais bela teoria encontra a brutalidade da prática diária? Apesar dos voos de teste bem-sucedidos e da bênção simbólica do pai da aviação, a avaliação em serviço pela United Airlines começou a revelar rachaduras na fachada de perfeição. Logo, essas rachaduras se tornaram abismos. O DC-4 era complexo demais para a operação prática de uma companhia aérea. Seus sistemas sofisticados exigiam uma manutenção especializada que a maioria dos aeroportos simplesmente não podia fornecer. Mecânicos treinados na simplicidade robusta do DC-3 ficavam perplexos diante dos circuitos elétricos, sistemas hidráulicos e mecanismos de controle do novo avião. Os custos operacionais eram astronomicamente mais altos do que o projetado. O problema fundamental, a falha central da qual todos os outros problemas irradiavam, era o peso. O DC-4 ficou cada vez mais pesado durante o desenvolvimento, à medida que os engenheiros adicionavam sistemas e fortaleciam estruturas para resolver problemas que surgiam. Cada solução para cada pequeno problema parecia adicionar mais e mais peso, em um ciclo vicioso de engenharia. Os motores, que pareciam adequados quando o avião estava projetado para pesar 22 mil quilos, agora lutavam para carregar uma massa de quase 30 mil quilos. Como consequência, o desempenho despencou. A taxa de subida era fraca. A velocidade de cruzeiro era decepcionante. E o mais crítico de tudo, o alcance era insuficiente para as missões transcontinentais para as quais a aeronave foi especificamente projetada. O sonho de voar de costa a costa sem escalas estava se desfazendo. Uma por uma, as companhias aéreas patrocinadoras chegaram à mesma conclusão dolorosa. A Pan American e a Transcontinental and Western Air já haviam se retirado do programa antes mesmo do primeiro voo. Agora, a United, a American e a Eastern entregaram seu veredito final. O DC-4 era uma tecnologia impressionante, mas não era adequado para o serviço comercial. Era muito caro para operar, muito complicado para manter e muito ineficiente para um serviço de passageiros programado. A Douglas agora enfrentava um fracasso embaraçoso e caro. Eles tinham um monumento de 3 milhões de dólares à ambição excessiva, um elefante branco sentado em seu pátio, e precisavam desesperadamente de uma saída. Essa saída viria de uma direção totalmente inesperada, de compradores que não se importavam com os custos operacionais ou os problemas de manutenção. Eles tinham um propósito completamente diferente para a aeronave mais avançada do mundo. Com um fracasso multimilionário em mãos, a Douglas tomou uma decisão de duas partes. Primeiro, eles voltariam à prancheta. Usando as dolorosas lições aprendidas, eles projetariam uma nova aeronave de 4 motores, mais simples, mais leve e mais prática. Segundo, eles precisavam desesperadamente se livrar do protótipo original e tentar recuperar pelo menos uma fração de seu investimento. Encontrar um comprador para um avião rejeitado não seria fácil. Qualquer um com sofisticação técnica para usar tal aeronave certamente saberia de seus problemas, mas a alternativa era sucateá-lo e aceitar a perda total. Foi então que, no final de 1939, um comprador apareceu de uma direção completamente inesperada. Representantes da Mitsui Trading Company do Japão abordaram a Douglas com uma proposta. Eles queriam comprar o protótipo do DC-4 para a Japan Airlines. Para os executivos da Douglas, parecia um negócio simples. Uma companhia aérea estrangeira comprando uma aeronave comercial americana para uso civil. As exportações de aviões comerciais eram comuns e os controles eram mínimos. Eles não viram razão para recusar a oferta de 950 mil dólares. O que a Douglas não sabia e o que o governo americano não sabia era que a Japan Airlines era apenas uma fachada. O comprador real era a Marinha Imperial Japonesa. A Marinha vinha observando os desenvolvimentos da aviação americana há anos e estavam obcecados por aeronaves de 4 motores. O Japão tinha caças e bombardeiros bimotores excepcionais, mas nunca haviam tentado construir um quadrimotor. Os desafios de engenharia estavam simplesmente além de sua experiência. Um verdadeiro bombardeiro estratégico capaz de cruzar o vasto Oceano Pacífico e atacar bases americanas exigia 4 motores. Eles sonhavam em bombardear o Havaí ou até mesmo a costa oeste dos Estados Unidos, mas não tinham a tecnologia para isso.
O DC-4, rejeitado pelos americanos, parecia uma solução enviada pelos céus. Os japoneses acreditavam que poderiam melhorar o projeto com seus próprios motores e modificações. O plano era simples e brilhante: comprar a aeronave, aprender seus segredos e aplicar esse conhecimento para construir seu próprio bombardeiro. Em setembro de 1939, trabalhadores da Douglas desmontaram o protótipo e o carregaram em um cargueiro com destino ao Japão. Mas eles não enviaram apenas as peças do avião. Junto com a estrutura física, a Douglas forneceu todos os arquivos de dados de engenharia, desenhos, especificações, resultados de testes, dados de desempenho e manuais de manutenção. Literalmente tudo o que a Douglas sabia sobre o DC-4 foi colocado naqueles caixotes. Uma equipe de técnicos americanos viajou para o Japão para ajudar a remontar a aeronave. Em Tóquio, eles trabalharam diligentemente, respondendo a todas as perguntas dos engenheiros japoneses, que observavam cada passo com interesse intenso. Os americanos pensaram que estavam fornecendo suporte normal ao cliente. Eles não tinham ideia de que estavam dando uma aula magna sobre como construir bombardeiros estratégicos para um futuro inimigo. Quando a remontagem foi concluída, o DC-4, pintado com as cores da Japan Airlines, era a aeronave mais avançada do Japão. Mas ele nunca transportou um único passageiro pagante. Quase que imediatamente, ele foi secretamente transferido para a Nakajima Aircraft Company. Para encobrir o desaparecimento, o governo japonês fabricou uma história digna de um romance de espionagem. A imprensa noticiou que o magnífico avião novo havia caído tragicamente na Baía de Tóquio, uma ficção completa. Enquanto o mundo acreditava que a aeronave estava no fundo do oceano, ela estava em um hangar, intacta, prestes a ser dissecada. A sua verdadeira missão estava apenas começando. Longe dos olhos do público, protegido pela mentira de um acidente trágico, o DC-4 estava em um hangar nas instalações da Nakajima. Ali, ele foi metodicamente desmontado por engenheiros que documentavam cada parafuso, cada rebite, cada fio. O avião não foi apenas estudado, foi dissecado. Peça por peça, o segredo da engenharia americana estava sendo revelado. O avião foi essencialmente submetido a uma engenharia reversa até seus menores detalhes, um processo meticuloso de copiar a forma sem compreender a essência. O que emergiu deste estudo foi o Nakajima G5N, que a Marinha Imperial designou como Bombardeiro de Ataque Experimental Tipo 13. A Nakajima deu à aeronave um nome poderoso, Shinzan, que significa Montanha Profunda, em japonês. O nome evocava imagens de força maciça, presença imponente e permanência inabalável. O G5N emprestou muito de seu ancestral americano. A asa era essencialmente idêntica em estrutura e formato, e o revolucionário trem de pouso triciclo foi copiado diretamente. De certos ângulos, a semelhança familiar era inconfundível. No entanto, a fuselagem foi completamente redesenhada para a guerra. Onde o luxuoso DC-4 tinha uma cabine de passageiros, o G5N tinha um longo compartimento de bombas ventral, capaz de carregar até 4.000 quilos de bombas ou 2 torpedos aéreos. O nariz foi remodelado com um compartimento envidraçado para o bombardeiro, e o armamento defensivo brotava de múltiplas posições, incluindo canhões de 20 mm em torretas dorsal e de cauda. A elegante cauda tripla do DC-4 foi substituída por um arranjo de 2 aletas, mais convencional e fácil de fabricar. Para a motorização, a Nakajima fez sua aposta mais ousada. Em vez de tentar copiar os motores americanos, eles escolheram seus próprios motores, NK-7A Mamori. O Mamori era uma usina de força ambiciosa, um motor radial de 14 cilindros que deveria produzir 1.870 cavalos de potência, uma melhoria significativa em relação aos motores Pratt & Whitney. Os engenheiros japoneses raciocinaram logicamente. Se os motores americanos eram inadequados para o peso do DC-4, motores japoneses mais potentes certamente resolveriam o problema. Era uma aposta no poder bruto para superar uma falha de design fundamental. O primeiro protótipo do G5N foi concluído no início de 1941. Na pista de testes da Nakajima, era uma visão impressionante, superando em tamanho e ambição qualquer outra aeronave que o Japão já havia construído. Oficiais da Marinha vieram inspecionar seu novo bombardeiro com orgulho evidente.
O Japão estava finalmente entrando na era da aviação estratégica de 4 motores. Em 8 de abril de 1941, o primeiro protótipo decolou. Observadores da Marinha Imperial assistiram ansiosamente enquanto a enorme aeronave subia. O sonho de atacar através do vasto Pacífico, de levar a guerra até o inimigo, estava se tornando realidade. Mas a arrogância da engenharia e os segredos escondidos no design que eles copiaram estavam prestes a despedaçar brutalmente os sonhos da Marinha Imperial. Os relatórios dos pilotos de teste chegaram como um golpe devastador. O sonho se desfez no ar. O G5N era pesado, ainda mais pesado do que o esperado. A adição de equipamento militar havia exacerbado o problema de peso fundamental herdado do DC-4. E a grande aposta nos motores Mamori se revelou um desastre. A potência teórica de 1.870 cavalos raramente se materializava na prática. Pior, os motores eram um pesadelo de engenharia. Funcionavam de forma irregular, superaqueciam perigosamente durante subidas sustentadas, e sua confiabilidade era tão péssima que falhas frequentes mantinham a aeronave no chão para reparos constantes. Os controles de voo, assim como no protótipo americano, pareciam lentos e sem resposta. O G5N não se comportava como uma arma de guerra ágil, mas sim como o que realmente era, um avião comercial com excesso de peso, lutando contra os limites de seu próprio design. Os números de desempenho confirmaram a terrível verdade. A velocidade máxima era de apenas 420 km por hora, pateticamente lenta em comparação com os bombardeiros pesados americanos ou britânicos. A altitude máxima de operação, pouco menos de 7.600 metros, o tornaria um alvo fácil para caças inimigos e artilharia antiaérea. E a falha mais crítica, o golpe de misericórdia no sonho estratégico do Japão, foi o alcance. O G5N podia voar cerca de 4.800 quilômetros, bem abaixo do mínimo de 5.500 quilômetros que a Marinha havia especificado como essencial. A capacidade de atacar alvos através do vasto Oceano Pacífico, a própria razão de ser do projeto, era uma fantasia. O sonho de bombardear Pearl Harbor ou a costa americana estava claramente e para sempre impossível. A Nakajima tentou desesperadamente salvar o programa. Eles construíram protótipos adicionais, esperando que refinamentos pudessem resolver os problemas. Em um último esforço, eles substituíram os problemáticos motores Mamori pelos confiáveis motores Mitsubishi Kasei. Mas havia um problema. Os Kasei eram confiáveis porque eram menos potentes, produzindo apenas 1.530 cavalos de potência. Com ainda menos potência, o desempenho do já anêmico G5N tornou-se verdadeiramente lamentável. Em 1942, o veredito era claro e inescapável para todos os envolvidos. O G5N Shinzan era um fracasso total. Nenhuma modificação, nenhuma troca de motor, nenhum refinamento poderia superar seus problemas fundamentais. O avião era simplesmente pesado demais para qualquer motor japonês disponível. A Marinha havia gasto anos e recursos enormes desenvolvendo um bombardeiro que não podia bombardear. A aeronave americana que eles compraram, estudaram e copiaram havia transferido suas falhas junto com sua tecnologia. O poderoso bombardeiro que deveria levar o terror aos corações americanos foi rebaixado à tarefa humilhante de transporte de carga. O programa estava morto. Mas o que aconteceu com a empresa que criou o projeto original? Será que eles também estavam fadados ao fracasso? Enquanto o Japão lidava com seu caro e inútil elefante branco, a Douglas, armada com o conhecimento de seus próprios erros, estava prestes a mostrar ao mundo o que acontece quando se aprende com o fracasso em vez de simplesmente copiá-lo. Enquanto os poucos G5N construídos voavam em missões de transporte anônimas até serem destruídos ou sucateados, a Douglas estava fazendo exatamente o oposto. Estava transformando seu maior fracasso em um de seus maiores sucessos. Armados com as duras lições aprendidas com o protótipo do DC-4, eles criaram algo melhor. O DC-4 redesenhado, que surgiu em 1942, era essencialmente uma nova aeronave que mantinha apenas o nome e o conceito básico de seu predecessor. Era mais simples, mais leve e infinitamente mais prático. Usava os confiáveis motores Pratt & Whitney R2000
e tinha uma cauda vertical única convencional, eliminando os sistemas complexos que causaram tantos problemas. Os militares dos Estados Unidos viram o potencial e designaram esta nova aeronave como C-54 Skymaster, encomendando-a em quantidades enormes. Mais de 1.200 unidades foram construídas durante a guerra. Elas se tornaram a espinha dorsal do transporte aéreo militar americano, transportando carga e passageiros através dos vastos oceanos Atlântico e Pacífico. Após a guerra, foram os C-54 que salvaram uma cidade durante a ponte aérea de Berlim, entregando suprimentos vitais para a população bloqueada. O design que falhou como avião comercial de luxo teve um sucesso brilhante em sua forma revisada e simplificada. A ironia final desta história é profunda e instrutiva. Os Estados Unidos rejeitaram o DC-4 original porque era complexo e caro demais. O Japão o comprou, esperando usar a tecnologia americana contra a própria América. Em vez disso, eles herdaram todos os problemas do avião e, com seus motores defeituosos, adicionaram novos. A Douglas entendeu as falhas porque viveu o doloroso processo de desenvolvimento. Eles sabiam por que cada decisão de design havia sido tomada. A Nakajima não tinha esse contexto. Eles podiam ver o que a Douglas havia construído, mas não podiam ver o raciocínio, os testes, os erros e os acertos por trás disso. Essa lacuna de conhecimento provou ser fatal para o programa G5N. A história nos mostra uma lição crucial. A tecnologia não pode ser simplesmente roubada ou copiada. O artefato físico, o avião, o motor, a máquina, é apenas uma parte da equação. O conhecimento por trás dele, a experiência duramente conquistada que o criou e a sabedoria institucional para guiá-lo, esses fatores intangíveis não podem ser colocados em um caixote e enviados através do oceano. O que você acha que é mais importante? A tecnologia em si ou o conhecimento para criá-la e adaptá-la? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é valiosa para nós. Se esta história sobre inovação, espionagem e as consequências inesperadas da engenharia ressoou com você, por favor, curta o vídeo para nos ajudar a compartilhar mais histórias esquecidas. E inscreva-se para se manter conectado com essas narrativas que merecem ser lembradas. No final, a Douglas aprendeu com seu fracasso e criou uma das aeronaves de transporte de maior sucesso da história. O Japão copiou o fracasso e produziu um fracasso ainda maior. O G5N Shinzan, a montanha profunda, deveria lançar uma longa sombra sobre o Pacífico. Em vez disso, tornou-se uma nota de rodapé, a prova de que copiar o trabalho de outra pessoa não é substituto para a verdadeira compreensão.